continuando nossa resolução do Enem PPL 2021, a gente vai para a questão 130, que na minha opinião era uma das interpretações mais complexas que teve nessa prova. Então, todas aquelas questões curtinhas, lembra que eu falei que a gente estava economizando tempo? A gente vai usar esses tempos sobrando nessa questão um pouquinho mais elaborada. Então, vamos com muita calma. Ele falava que a balança de braços iguais, que ele chama de balança A, é aquela que você bota uma coisa de um lado e do outro lado, faz a medição por meio da comparação com massas de referência colocadas em um dos pratos. Então, se eu sei quanto é a massa de um lado e eu coloco alguma coisa com massa desconhecida do outro lado, eu vou saber se é maior ou menor, dependendo do lado que a balança tombar. E se for a mesma massa, vai ficar equilibrado. Tudo bem. Aí ele fala que a balança de plataforma, balança B, é aquela de quitanda, né, sei lá, de supermercado, ou de frios, alguma coisa assim, ou de comida, né, quem gosta de pesar a própria comida para comer a quantidade, sei lá, certa, determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma. Então, basicamente seria, tipo, eu boto o alimento ali em cima, aí a força-peso é exercida para baixo, porque a terra puxa o alimento para baixo, né? Aí, com isso, ele vai empurrar a balança para baixo, que a balança está embaixo dele. E aí, como ele empurra a balança para baixo, existe uma força que o apoio exerce sobre o alimento, e no caso o apoio é a balança, que é normal, e aí a reação dessa normal é feita para baixo, e aí, de fato, essa é a força que o alimento faz sobre a balança. Então, seria a reação da força normal. E se ele estiver em equilíbrio, vai ser igual ao peso. E aí vem o ponto, né? Então, entendemos o funcionamento de cada uma dessas balanças. Aí ele fala que as balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. O procedimento de medição de calibração foi conduzido em um local da superfície terrestre e forneceu o valor de 5 kg para ambas as balanças. Então, eu coloquei o corpinho ali e as duas balanças mediram 5 kg. Ok. O mesmo procedimento de medição é conduzido para esse corpo em duas situações. Então, ele vai fazer exatamente o processo de medir, só que na situação 1, ele está na superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí, como é nessa situação, a balança A vai dar um valor M1 e a balança B vai dar um valor M2. E na situação 2, a gente volta para a Terra, mas agora a gente está no interior de um elevador que está subindo com a aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Próximo à superfície da Terra, então a gravidade é 10 ainda. E aí ele fala que a balança A forneceu um valor M3 e a balança B forneceu um valor M4. E aí nas alternativas, basicamente, a gente vai ter que comparar M1, M2, M3 e M4 com o 5 que tinha sido medido inicialmente paradinho ali na Terra normal. Então, falar se é igual, maior, menor, e só isso. Só, entre muitas aspas, né? É um grande só, porque é super elaborado, mas enfim, vamos lá. Aí, para ficar mais fácil, eu reproduzi essas imagens que já tinham enunciado para a Terra, para a Lua e para o elevador, que seriam as nossas situações. Na Terra, a gente sabe que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, próximo da superfície, que é onde ele fez essa medição. Na Lua, ele deu 1,6 metros por segundo ao quadrado, aí eu, de novo, desenhei as duas balancinhas lá na Lua, e eu já vou para lá para sair da frente. E no elevador, a gente tinha que ele estava subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e a gente sabe que a aceleração da gravidade é para baixo. Ok, que para baixo é o centro da Terra, né, no caso. Ou da Lua, se for na situação B. Então, eu vou sair daqui, porque aí eu consigo fazer os meus desenhos lá de lá, agora que a gente já usou todos os dados do enunciado. Então, eu separei aqui e vou analisar cada uma das situações separadinho. Então, o que aconteceu na Terra, ali na situação inicial, que ele fez a calibração e tal, e viu que deu tudo 5 quilos. Então, eu coloquei um pezinho de um lado, um bloquinho, sei lá, roxo, e um bloquinho verde do outro lado. E eu sei que os dois tinham 5 quilos, porque o peso de um equilibrou com o peso do outro. Então, o peso do verde é igual ao peso do roxo, para ficar mais fácil a gente entender as ideias. E aí, peso é massa vezes gravidade, né? Então, a massa do verde vezes a gravidade é a massa do roxo vezes a gravidade, corto a gravidade, chego que a massa do verde é igual à massa do roxo, que era 5 kg, como ele falou pra gente. Ok, então é assim que funciona essa balança a partir de comparação ali e os pesos se equilibrando. E a balança B? Lembram que eu expliquei rapidinho ali no começo? Então, como é que vai funcionar a balança B? Coloquei o roxinho ali em cima. Ele tinha uma massa de 5 kg, foi o que apareceu escrito. Mas como é que isso apareceu escrito? Ele foi exercido sobre esse bloquinho o peso, foi feito pelo planeta Terra, que estava embaixo da balança. Então, o peso puxou ele para baixo e, para ele ficar em equilíbrio, foi exercida uma força pelo apoio, pela balança, sobre o bloco para cima. Aí ele ficou em equilíbrio. Peso e normal são iguais. Só que ele falou que
vai ser medida essa massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma. Então, essas duas forças que eu já desenhei, o peso e a normal, são exercidas sobre o corpo. O peso é exercido pela terra sobre o corpo e a normal é exercido pela balança sobre o corpo. Mas, agora que eu vi que eu fiquei na frente. Mas ele falou que a força vai ser exercida pelo corpo sobre a balança, sobre a plataforma. Então, vai ser a reação dessa força normal, porque a ação e reação, lembra, são em corpos diferentes, né? Então, se a balança empurrou o corpo para cima, o corpo empurra a balança para baixo. E essa é a força medida para ele dar o valor da massa. Então, seria uma reação da normal. E como é ação e reação, vai ter o mesmo módulo, né? Vai ter o mesmo valor. Então, o peso sendo igual ao normal para ficar em equilíbrio, a gente tem que a normal vai ser m vezes g, porque peso é m vezes g, e aí a normal sendo igual à reação, a gente chega que a massa vai ser a normal dividido por 10. Nesse caso, a normal vai ser 5 vezes 10, porque era o peso na Terra, né? E aí a massa vai dar exatamente 5, como tinha sido medido, e ele falou isso pra gente no enunciado. Mas e na Lua? O que vai acontecer? Então, a calibração que foi feita é de pegar o valor da normal e dividir por 10, que era a gravidade na Terra. O que vai mudar, então, nas outras situações? A gente não vai dividir pelo valor equivalente ali das gravidades, a gente vai continuar dividindo por 10, porque essa balança foi calibrada na Terra. Então, vamos analisar o que vai acontecer na Lua. Então, eu coloquei o bloquinho roxo do lado de cá, coloquei o bloquinho verde do lado de cá. Os pesos vão se equilibrar, o peso do verde é igual ao peso do roxo, o peso é massa vezes gravidade, e a gente vai cortar a gravidade. Então, tanto faz a gravidade que estiver agindo sobre eles. Tanto faz se a gravidade é 10 ou se a gravidade é 1,6, igual está acontecendo aí na Lua. Eles vão se equilibrar simplesmente porque eles têm a mesma massa. Então, na Lua, a massa medida que ele chamou de M1 vai ser 5 kg também. Então, a gente já elimina a letra C e a letra E, que falavam que não era igual a 5 kg. E aí o M2 é nessa balança na Lua, o M3 é na balança A no elevador e a massa 4 é na balança B no elevador, tá? Só pra gente se localizar. Então vamos para a massa 2 agora, que seria a balança de supermercado ali na Lua. Fico imaginando uma balança dessa sendo levada para a Lua, né? Esperamos que em breve esse tipo de experimento seja feito novamente, né? A Artemis está aí para ser lançada e dar início a todo esse processo novamente. Estamos na torcida. Mas enfim, vamos lá, não tem nada a ver. Então, para ela ficar equilibrada aqui, o peso exercido pela Lua sobre esse bloco roxo vai equilibrar com a normal feito pela balança sobre o bloco roxo. E aí a reação da normal é o que é medido igualzinho acontecia na Terra. Só que lembra que a calibração era para normal dividido por 10, que era a gravidade na superfície da Terra. Só que a normal agora não vai ser mais 50 igual era antes, porque a normal vai ser igual ao peso na Lua, que vai ser a massa do bloquinho vezes 1,6. E aí, a hora que a gente multiplica por 1,6, o 5, isso não vai mais dar 50. Nem preciso fazer a conta para saber quanto exatamente vai dar, mas com certeza vai dar um número menor do que 50. E a hora que eu dividir isso por 10, vai dar um número menor do que 5. E é só o que a gente precisa saber, nem precisa saber exatamente quanto. Porque aí eu olho menor do que 5 lá, eu já posso eliminar a letra D e a letra B. E aí, basicamente, eu já sei a resposta, né? Nem precisava pensar no elevador. Mas já que a gente está fazendo, vamos terminar, né? Vamos fazer o negócio completo. No M3, o que vai acontecer? Eu vou botar o bloquinho verde, o bloquinho roxo, tanto faz, porque o peso vai equilibrar, não importa o que está acontecendo, as massas vão ser iguais, porque as acelerações, né, as gravidades, as acelerações vão se cancelar e aí só vai sobrar as massas. Então, com certeza vai ser igual, que é exatamente o que já diz a letra A, que é a nossa resposta, né? Mas por que a última vai ser maior? Então, vamos entender a ideia. O que vai estar acontecendo ali no M4? Vai estar agindo sobre o bloquinho roxo, mais uma vez, o peso para baixo, e a normal para cima, mas a força resultante sobre ele agora não é zero, porque ele está no elevador que está acelerado. Então, a força resultante, não sendo mais zero, a gente não pode mais dizer que o peso e a normal são iguais. Porque para a resultante ser para cima e o movimento ser acelerado para cima, quem puxa para cima tem que ganhar de quem puxa para baixo. E quem puxa para cima é a normal. E essa é a normal que vai ser medida. E a normal, então, que é quem ajuda ele a subir, menos o peso que a gente está atrapalhando, vão dar igual a força resultante, que é massa vezes aceleração. E aí entra a aceleração do elevador. Então, massa vezes aceleração é igual a normal menos mg. Aí eu vou passar o mg para o outro lado. Então, a nossa normal medida pela balança agora vai ser a massa vezes a aceleração da força resultante mais a massa vezes a gravidade. Então, a gente pode imaginar que vai ser basicamente a mesma coisa de ele estar em um lugar com uma aceleração da gravidade de 12 metros por segundo, que essas duas acelerações
estão se somando nessa situação. Então, vamos fazer a continha, né? Então, a gente teria massa vezes A mais G, e aí seria 2 mais 10. Então, ficaria 5 vezes 12 igual ao normal. E aí, a hora que vai medir a massa, lá na calibração, ele vai pegar essa normal, que deu 5 vezes 12, no caso seria 60, né? Mas não vou fazer a conta. E aí, eu vou dividir isso por 10. E aí, com certeza, isso vai dar maior do que 5, né? Porque tinha essa resultante que nas outras situações não tínhamos. E aí, confirma que a nossa alternativa correta é a letra A. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus desenhinhos. Ficou um pouco grande esse vídeo, porque realmente esse exercício era um pouco mais elaborado. Mas a gente fez uma boa revisão de dinâmica aqui nessa situação toda. Então, se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscrevam no canal. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E a gente volta com o próximo vídeo de Física do Enem PPL 2021, que prova grande, né, gente? Tchau, tchau e até a próxima.